Família do Mediadores Brasil. Quero contar para vocês que hoje eu estou aqui bem feliz, porque nesse espaço, né, nessa grade de programação que a gente tem no Mediadores Brasil, essa série que nós temos, que se chama Entre Vistas, nós temos trazido personalidades do mundo da mediação, da conciliação, dos meios dialógicos como um todo. Pessoas essas que podem trazer, através das suas jornadas, das suas experiências, saberes que se dispõem, né, a compartilhar conosco, saberes esses que com certeza nos norteiam, nos ajudam na nossa caminhada, no nosso percurso que cada um de nós individualmente está fazendo. E tinha uma pessoa, né, que eu já tinha comentado aqui com a minha assessoria, que eu disse, tá na hora da gente conversar com o Ricardo Dornelles, né? Mas aí a vida, como ela é, corre daqui, corre de lá, ele com uma agenda também bastante atribulada, bastante comprometida. Nós tivemos um contato recentemente em Porto Alegre, no Congresso Internacional de Mediação, e aí, inclusive, eu disse para ele, doutor Ricardo, doutor Ricardo não, eu já vou pedir licença aqui para a gente Tira, doutor afastar Ricardo. todas Tira, essas, doutor Ricardo. essas formalidades, né? E É. para tornar esse nosso encontro acolhedor, como eu sei que você também gosta. E aí eu disse para o Ricardo, Ricardo, me faz muito sentido e eu tenho o desejo de bater um papo contigo no Mediadores Brasil para te levar a essa família aí que hoje tem quase 18 mil pessoas, que só cresce, felizmente, e o cresce de forma orgânica, né? Porque quem está aqui é porque assim escolheu estar. Não há aqui nenhum vínculo para que a pessoa permaneça, então a gente fica muito feliz de perceber um aumento do número de pessoas que escolhem estar nessa comunidade, comunidade que tem aí esse olhar tão atento para o diálogo. Então, Ricardo, te trazer aqui hoje nessa visita à Casa do Mediadores Brasil é para nós realmente um momento bastante especial, que a gente celebra aqui, porque você realmente é uma dessas pessoas referências na mediação e que nós ainda, por circunstâncias da vida, não tínhamos tido a oportunidade de bater esse papo. Então, bem-vindo à Casa MB. Essa casa te recebe realmente aqui, celebrando esse momento de partilha, de compartilhamento com você. Henrique, muitíssimo obrigado, né? E para mim é uma enorme alegria, né, e satisfação. Desde quando já te conhecia de nome, quando te escutei, fiquei muito encantado, né? Primeiro pela tua sensibilidade, né? E pela maneira de de um acolhimento. Eu digo, olha, mas tá aí um mediador nato, né? Quando a gente olha, tu reconhece, né, os colegas, né? E pela essa trajetória aqui, né, também do Mediadores Brasil, né, que é um feito maravilhoso, né, pelo Brasil. Acredito que a tua agenda deve estar bem disputada, né, porque são por todo o Brasil nós temos, né, hoje mediadores espalhados, né. E então é uma enorme alegria, né, poder conversar aqui com um colega, compartilhar o que a gente vê nesses últimos 30 anos aí desenvolvendo aqui nessa temática especificamente, né? Que bom, meu caro. Obrigado. Obrigado pela tua generosidade, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E eu vou aproveitar até essa tua fala, né, quando você diz os mediadores que estão aí Brasil afora, né, norte, sul, leste, oeste, e que vão estar te assistindo aqui. E diante da tua jornada, meu caro, me faz muito sentido te perguntar, se você fosse hoje, né, resumir o caminho da mediação no Brasil, no sentido de onde partimos, aonde estamos e qual o teu olhar acerca do rumo que estamos tomando, o que você contaria para a gente? Olha, dá um bom livro, né? São muitas histórias, né? A gente sabe que eu tenho um perfil desde quando eu iniciei, né, assim, os primeiros cursos, né, os estudos com Vará, né, depois com o Cárdenas, né, fiz um curso, né, lá, o Cárdenas lá da Argentina, né, tantos outros cursos que eu fui
participando, né, aqui no Brasil, mas eu nunca fiz um curso fora do Brasil, né? Então, esses dias eu estava num congresso, num evento no Brasil, em São Paulo, com mediadores de vários países, né? E aí o pessoal, a gente conversando, né? E aí eu disse, olha, eu posso dizer que eu sou, digamos assim, o legítimo mediador nato, né, do Brasil, porque nada contra as formações do exterior, né? Mas eu acho que esta prática que a gente vem desenvolvendo nesses anos, né, 30 anos, né, efetivamente, e outros anos que eu atuei mais como negociador mesmo, né, quando fui empresário, né, lá da época do Plano Collor, né, um pouquinho antes, lá dos anos 90, 80 e poucos, tudo isso contribuiu para um olhar, né, e para uma formação muito prática, né, muito, assim, com muita, digamos, atuações nas mais diversas áreas, tá? E sempre o que vi, né, pelo Brasil, e acho que isso aqui comigo, aqui no Rio Grande do Sul, né, dentro da OAB, que tivemos a oportunidade, né, lá em 2006, 2007, iniciar esse trabalho dentro da Ordem dos Advogados, que sempre enxerguei dentro da Ordem um grande caminho, entendeu? E acho a importância dessa quantização da advocacia, né, no uso, né, na compreensão, né, do que isso pode ajudar para os clientes, para a sociedade. Mas sempre no desenvolvimento desses projetos, sempre tem que ter alguém que meta a cara, entendeu? Alguém vai e assume, entendeu? Porque se identifica com isso, né? Então a gente chama assim, alguém. É o nosso perfil, né? A gente acaba tendo, por um aspecto de iniciativa, de se identificar com aquela filosofia de vida, né? Sem pensar na questão financeira, econômica, que é importante, mas a gente inicia esses projetos de uma forma muito com idealismo, né? E isto faz com que também nesta longa caminhada a gente vai encontrando grandes parceiros, né? E pessoas também com esse propósito, mas é um mundo muito solitário, né? Sempre foi, é um mundo que foi, acho que foi muito até entrar o judiciário, né? O CNJ ali com essa política da resolução 125, que realmente deu um grande movimento, né, nas formações e na implementação, né, dentro do judiciário. Mas atuei muitos anos dentro do judiciário, muitos anos, mas já há um bom tempo venho me dedicando ou na mediação na administração pública, né, dentro da formação de mediadores, servidores, promotores, procuradores nas prefeituras e governos, e também na mediação privada, né, que eu acho que é um papel que a gente precisa mostrar, né, a vantagem do uso disso para a não judicialização, né? Por que não a judicialização? Porque senão a gente fica repetindo a mesma coisa sempre para os mesmos, né? E aí a gente faz evento onde a gente só vê encontra mediadores, né? A gente diz às pessoas, já todo mundo feliz, mediação, mas nós temos que profissionalizar. Acho que é um caminho que eu tenho visto que dentro das universidades, dentro das instituições, aqui, né? Vocês, com essa iniciativa da Mediadores Brasil, isso tem um papel muito relevante, né? No sentido de trazer a reflexão nas formações, tudo isso é muito importante, né? Que as pessoas entendam, né? Que, que, que tem muitas vantagens, mas muitos desafios também, né, na implementação disso, onde quer que seja, em qualquer tipo de empresa, né, ou dentro da comunidade, ou dentro dos presídios, nos hospitais, nas diversas áreas que são possíveis a gente implementar. Mas vejo, Henrique, que algumas pessoas, como são nos cursos, né, quando a gente está dando curso, a gente identifica, sempre tem alguns que se identificam muito, chega a brilhar os olhinhos, né? As pessoas brilham, e aí quando tu faz aquelas simulações, a gente propõe
né, e acompanha, e às vezes a gente faz junto, né? Tu vê a alegria das pessoas, né? Uma transformação. Então, essa caminhada junto com outras áreas, né? Acho que fazer as nossas terapias. Eu, como pisciano, já nasci fazendo terapia na minha vida. Eu acho que passei a vida inteira, né? Porque não foi fácil na adolescência ser muito sensível, né? Ainda mais o homem da fronteira, assim, não era muito fácil isso. Entendeu? Então, tem coisas que a gente, ao longo do tempo, com a busca, né, dessas reflexões todas, talvez a gente vai se tornando um profissional mais adequado, né, para conduzir, né, para mexer com as emoções, para mexer com vários aspectos, né, até com a lógica, né, que as pessoas às vezes têm em relação àquilo que elas buscam de se encontrar, né? Mas sempre no sentido, né, pelo menos na minha visão, desse lugar da imparcialidade, né? Nesse lugar onde o meu mediador não é o parecerista ali, né? Ou o negociador, como alguns modelos, às vezes as pessoas têm essa tendência, né? Eu digo, como é bom a gente dar solução para tudo, né? Principalmente para os advogados. Bom, ninguém procura advogados por advogado ficar só escutando, né? Advogado tem que apresentar uma solução, né? Então, como é importante quando a gente consegue fazer as mediações com bons advogados, né, que assistem seus clientes, como é prazeroso o trabalho, né, dessa parceria que se tem, né, com os profissionais do direito, ou em outras áreas, na psicologia ou na engenharia, quando a gente trabalha hoje até a questão do dispute boards, né, quando tu vai buscar, principalmente na área da construção, né, como essa figura desse profissional mediador ele tem uma relevância, né, nessa comunicação, esses esclarecimentos, né, que vão surgindo. E isto pelo Brasil, né, porque eu tive uma época que eu viajei muito, que eu fui vice-presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal, e aí tinha muita demanda, né, viajando por tudo que era lugar, né, falando, palestras, coisas, isso que é o teu dia a dia aí, tá? E claro que a gente vê muitas diferenças em cada região, né? Por vários fatores, entendeu? E alguns lugares também as pessoas investindo muito em câmeras, né? Câmeras e câmeras, grandes câmeras, muito dinheiro, né? Mas nem sempre a demanda é atendida, né? Porque com esse lugar do judiciário, né? E com algumas questões que o judiciário vem pensando, vem refazendo, né? Pelo Brasil aí. Isso também, às vezes, pode ser um dificultador da mediação privada. Entendeu? Acho que, neste momento, é um momento de grandes reflexões. Né? A gente tem, eu participo de vários grupos, né? E eu vejo que tem vários fatores sendo discutidos, né, sobre o que é o melhor, né? O modelo, algumas situações. E eu também tenho pensado, né? Porque eu faço mediação, estou sempre, quase todo dia eu estou envolvido fazendo, né? Ou supervisionando. E eu também começo a repensar algumas questões sobre os nossos modelos, entendeu? O que você Mas está dentro da nos. cultura, sempre eu sou muito fidedigno, talvez seja uma limitação minha, mas ao mesmo tempo eu acho que uma clareza. Eu gosto muito da concepção do Vará, entendeu? Ele me toca muito profundamente, sabe? Acho que isso faz a gente pensar diferente. Tá? Mas o que você nos traz, e eu vou. Desculpa te interromper, mas é que esse ponto que você tocou eu acho que é bem importante. Porque você nos trouxe aí na tua fala um pouco desse histórico todo da mediação no Brasil, né? Falando para a gente acerca do início da mediação lá atrás, depois com o surgimento da Resolução 125 do CNJ, ou seja, hoje a gente tem todo esse arcabouço jurídico que nos subsidia, com, digamos assim, tudo o que nós precisamos para que se tenha juridicamente, Esse o meu áudio ficou melhor. ficou bem melhor, ficou bem Tá. melhor. Então, o que você nos traz é que, diante de todo esse arcabouço jurídico que nós temos hoje,
que nos dá a segurança necessária para que a mediação, digamos assim, flua, e seja, aderida, em termos de advocacia, você traz uma fala que eu te interrompi, mas que eu acho que é super relevante, porque a tua fala chegou para mim aqui no sentido de que, neste momento, diante desse percurso feito, em termos de mediação no país, de mediação no Brasil, nós estamos num momento bastante importante. E eu gostaria que você nos contasse, ao teu olhar, o que é esse movimento, nesse momento importante, e quais são aí as direções, os rumos que você vê que a gente pode tomar, positivos ou talvez não tão, ideais em termos de mediação. Na verdade, há uma evolução, tá? Mesmo que tenhamos diferentes problemas no judiciário em relação à figura dos mediadores, né, que é a questão que parte pelo principal ponto que é a remuneração, né, dentro do judiciário. E isso está sendo um movimento nacional em vários lugares, né, sobre essa discussão, como é que ela tem que ser, se tem concurso, se tem que ser servidor público, se não tem que ser servidor, quem é que vai atuar, dos impedimentos dos advogados de atuarem, entendeu? Então tem vários pontos que nesses 10 anos, né, da Lei 13.140, né, muitas transformações vêm ocorrendo. Por outro lado, muitas pessoas, né, pela iniciativa ou pela identificação com esta atividade da figura desse facilitador, desse mediador, desse profissional, muitas pessoas estão buscando seus caminhos, né, dentro das escolas, dentro das comunidades, dentro dos presídios, das clínicas. Mas eu entendo, e eu acho que isso há um consenso sobre isso, a figura do advogado, entendeu? O profissional, o advogado em si, ele como assistente e como o profissional consciente dentro das empresas, dentro do seu escritório, ele é o profissional que ele, a partir do conhecimento que ele tenha e do olhar que ele tenha em relação à perspectiva de tratar os conflitos, entendeu? E de encontrar caminhos junto com seus clientes e com os outros advogados, eu tenho visto na figura do advogado grandes mudanças. Isso eu tenho percebido, assim, em vários lugares, tá? Não só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vi agora, fizemos um evento junto com o nosso querido amigo aí, que é presidente aí da Comissão do Paraná, o Rodrigo, entendeu? Né? E com a Riciane ali em Santa Catarina, nós fizemos um grande evento aqui o ano passado sobre o futuro da mediação com a advocacia, tá? Nós fizemos olhando sobre as nossas comissões de cada estado, tá? Foi interessante, né? Porque aí todos nós os três com muitas experiências, né? Tanto eles mais do que eu na área internacional, porque eles têm formação fora, né? E tiveram fazendo estágios, né, fora do Brasil, e aí traz este olhar um pouco diferente de alguns aspectos. Então, aqui no Brasil, e por que que eu falo que é um momento que está um amadurecimento de alguns aspectos? Porque as ordens as OABs, nossa instituição, elas vêm tratando já uns 2 anos, um pouco mais, de uma maneira muito aprofundada, num ponto que é fundamental, que é a tabela de honorários, entendeu? Para os advogados, como forma de valorização do profissional no uso da autocomposição, entendeu? Então ele terá, né, coisa que ainda não tinha, muitos estados não tinham definido muito bem isso, e será vantajoso para o advogado, além do resultado das vantagens da mediação, também estimular a autocomposição, entendeu? Porque o seu ganho de honorário também será positivo. E é justo isso. Isso é legítimo, entendeu? Como profissional, entendeu?
Porque o que que nós temos pela formação dos cursos de direito? Sempre usar os processos judiciais. É tudo, o caminho é o judiciário. Só que quando nós fazemos eventos junto com o CNJ, junto com os tribunais pelo país, entendeu? Nós, OAB, nós mediadores, entendeu? O que que a gente escuta, que é senso geral? Não vale a pena entrar em juízo. É custo, é demora, incerteza nas decisões. Isso é um senso geral disso, tá? Por outro lado, em relação a nós mediadores, entendeu? Que fazemos isso, que somos professores isso, que acompanhamos todo mundo, a gente sabe uma série de vantagens. E, ao mesmo tempo, se tem um questionamento permanente. O que que acontece que a sociedade resiste, às vezes, a aceitar determinadas coisas, usando a autonomia da vontade, tudo aquilo que a gente entende, né? Muitas vezes, em muitos casos que eu já atuei, eu vejo que, às vezes, é a não compreensão de alguns advogados, entendeu? Que ficam sem, exatamente, por vários fatores, tá? Expectativas, temores, incertezas, inseguranças, entendeu? Vários fatores, entendeu? E aí, claro que quando que é papel, aí é papel das ordens dos advogados no Brasil e fora do Brasil, a gente sabe que fazem isso, esclarecer os advogados sobre o que é, entendeu? Porque o advogado tendo essa consciência, né, e aqui quando eu falo advogado, eu me cito aos procuradores públicos também, entendeu? Que entendem e estão usando cada vez mais, estão aí, né, nos próprios regulamentos, né, de vários lugares, várias entidades, agências reguladoras, né, vários órgãos trabalhando com isso e buscando esse conhecimento, se vê uma grande vantagem no uso disso, tá? Agora, o que que é um dificultador? Porque às vezes se analisa a situação pelo número de acordos, entendeu? E nós, na mediação, a gente não está preso ao acordo, entendeu? Nós criamos as condições para que isso possa ocorrer, mas não é, né, não é, na nossa visão enquanto mediador, esse o único ponto a trabalhar. Diferente dos negociadores, né, dos mediandos ali, dos advogados que buscam isso. Então, esta visão que para nós mediadores, né, e aqui também, tu como professor, eu acho que nós como professores é um ponto de como a gente abordar algumas questões e ter uma reflexão, eu tenho visto pelos cursos, nos eventos, né, que já tem muita gente já com essa conscientização, entendeu? Independente do nível de conhecimento que se tenha sobre a mediação em si. Mas as pessoas buscam de uma maneira, olha, é um espaço para a gente tentar resolver. É um espaço para tentar resolver. Então, ser advogados, que é o cliente fundamental para a mediação. Ele traz o seu cliente, ele procura orientar o seu cliente dentro do seu escritório, mostrando qual o método que é adequado, entendeu? Dentro do quando nós falamos, né? Pode ser uma arbitragem, pode ser a mediação, pode ser um tipo de uma negociação, outros, né? A própria justiça restaurativa também, né? Dentro de uma abordagem, são caminhos que estão hoje sendo falados de uma maneira muito, assim, muito questionando determinados pontos. Há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, quando eu me lembro que eu ia falar, eu perguntava quantos já fizeram? Um, dois, três, levantavam o dedo. Hoje, passa a pergunta no auditório, todo mundo já passou ou conhece, tá? Nas mediações. Só que aí é um ponto muito delicado, assim, né, para a gente ver. Porque as câmaras, as grandes câmaras,
elas estão tendo demandas, tá? Está aumentando. Nós, na casa de mediação, o aumento foi muito significativo nos últimos anos. Com a pandemia, então, até pelo uso de fazer as mediações de forma virtual, coisa que a gente não foi aqui. Se perguntasse há 10 anos atrás, eu era totalmente contra isso. Eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo mediação hoje, tantas mediações virtuais, né? Porque aquela questão do olhar, do corpo, né, da leitura corporal, né, desse ponto do contato que a gente tem, né, eu não imaginava que era possível fazer isso, que nem nós estamos fazendo aqui agora, né, Uhum. conversando aqui de uma maneira como se estivéssemos lado a lado aqui, né? Então, mas tem as suas perdas, claro, entendeu? Tem alguns aspectos que a gente precisa repensar, né, dentro desse papel, e agora com a inteligência artificial, com tudo isso que nós temos agora de mudanças que estão ocorrendo profundas, né, nós, profissionais também, dentro da mediação, precisamos também rever uma série de coisas, entendeu? Porque não é, eu acho que os princípios são fundamentais, as pessoas precisam ter a consciência dos princípios e usá-los, e aí se pode fazer em qualquer área. Agora, os desafios em cada setor, dentro da cultura de cada região, dentro da língua de cada região, entendeu? Alguns aspectos que talvez dentro de um centro, né, dentro de um grande centro funciona de um jeito, numa questão comunitária já tem outras características. Essas adaptações, nós precisamos pensar sobre isso, tá? Não é que vai mudar a mediação, tá? Eu sempre digo assim, ó, o fato de fazer uma mediação de milhões não quer dizer que ela seja mais difícil por alguém que esteja fazendo uma coisa de pouco valor econômico, entendeu? A situação pode ser mais profunda, às vezes, exigir muito mais o trabalho do mediador em questões de pouco valor econômico, entendeu? Do que uma situação de grande valor, né? Então, há um movimento por econômica, né, por uma questão do próprio sistema nosso, de uma valorização maior nos valores que têm grandes demandas, né, assim, econômicas, né? A análise econômica ela é importante dentro do contexto, mas na figura do mediador, não é porque eu estou tratando um negócio de R$ 1 milhão que eu vou tratar as pessoas de uma maneira diferente de alguém que tem questões de pequeno monte, né? E você trouxe uma Eu não forma. sei se eu não me enrolei aqui na minha. Não, Eu não, fiz não. uma caminhada em várias coisas aqui Fique para tranquilo. tentar te abrir, assim, te mostrar um pouquinho que eu estou querendo trazer dentro dessa caminhada, tá? Tá Tu, tranquilo, por meu caro. favor, me interrompa, Não, tá? fique absolutamente tranquilo. E tem um ponto aqui que você trouxe, que é acerca da remuneração dos advogados na mediação, que eu gostaria de saber a tua opinião acerca disso. Veja, eu coaduno muito com essa opinião e eu costumo, e já falei isso algumas vezes, que eu vejo que o futuro da mediação nesse país passa, pelas mãos da advocacia, depende em grande parte da advocacia, porque habitualmente o cidadão, diante de uma experiência de conflito que ele está tendo, a primeira pessoa que ele se socorre é o advogado. E esse advogado terá um papel fundamental para dizer a essa pessoa qual é o melhor caminho para cuidar daquele conflito que o cidadão então está trazendo. Bem, se o advogado tem um papel fundamental nesse sentido, me parece que a gente precisa dar um passo para trás e compreender que o cidadão, ele procura o advogado para que o advogado ajude-o a resolver aquele determinado conflito. Bom, o cliente não bate necessariamente a porta da advocacia para dizer eu quero um processo. Ele busca uma solução. E por que que eu te conto isso, Ricardo? Porque recentemente, conversando com uma seccional de uma OAB de um dos estados aí do Brasil, eles comentavam, né, que eles estavam a elaborar uma tabela de honorários
para os casos de conflitos cuidados, resolvidos através da mediação. E eu fiquei muito pensativo acerca disso, né? Porque eu acho que é uma situação que envolve vários fatores. O primeiro delas, o primeiro dos fatores que talvez eu consideraria aqui é, por vezes, é muito mais fácil para o advogado encaminhar e cuidar daquele conflito através de um processo judicial do que de uma mediação. E eu justifico a minha fala. A gente já tem um modelo pronto, tem a inteligência artificial, talvez o processo nem tenha audiência, então é um fluxo processual que por vezes vai se somar a tantos outros que eu, enquanto advogado, já tenho, e isso vai, digamos assim, de forma orgânica. Já quando a gente fala em mediação, o trabalho do advogado passa por esse lugar de se preparar para a sessão de mediação, ou pelo menos esse é o caminho ideal, né? De se preparar para a sessão de mediação, preparar o seu cliente e de, por vezes, passar lá 2, 3 horas, talvez 2, 3 sessões, quando não mais, até se encontrar o ponto de equilíbrio e transcender esse conflito. E aí eu me pergunto se faz sentido os honorários da mediação serem maiores ou menores, e não honorários que já existem hoje numa tabela e que me parece contemplar a resolução, o encaminhamento daquele caso. Você acha, qual é a tua opinião acerca disso? Você acha que faz sentido nós termos tabelas distintas a depender de qual porta o advogado vai utilizar para cuidar do conflito do seu cliente? Sim. Nós agora, recentemente, tivemos essa discussão aqui no Estado e foi o que que nós fizemos? Nós criamos um conselho, né, de profissionais que atuam tanto na advocacia como na mediação, né, com várias experiências para a gente debater isso, né? Então, foi bem muito rico o debate entre nós. E, ao mesmo tempo, dentro da nossa OAB Gaúcha aqui, foi criado um grupo sobre a coordenação de um colega para tratar das diversas comissões, nas mais diversas áreas, são mais de 80 comissões, né? Que se trata de tudo que é tema, onde também aconteceram reuniões para nós discutirmos, né, de uma visão mais sistêmica, né, de tudo que estava sendo tratado, né, cada um no seu olhar, com a sua expertise, e nós com a mediação dentro da visão da mediação nos contextos das diversas áreas, tá? E com a nossa prática, né, o que que a gente percebe, tá? Porque assim, ó, tem profissionais, advogados, que eles vêm para a mediação conscientes, porque já conhecem a mediação, às vezes são mediadores que advogam, entendeu? Uhum. Estão ali, entendeu? Não, não quer dizer que seja melhor ter um advogado que é mediador, porque pode ser um problema também, entendeu? Às vezes fica preso numa posição muito dura, né? Dificulta com o outro lado, né? Então não é porque é mediador, né? Não é porque é mediador num outro lugar, ele está atuando ali na defesa do seu cliente, né? Então, como é que ele cria as condições para colaborar e encontrar a solução? Então, tem profissionais que ficam do início ao fim de todo o processo, tá? E esses processos podem ser 20 horas, 30 horas, 40 horas ou mais, dependendo da complexidade do que está sendo tratado e do número de pessoas envolvidas ali, de medianos. Por outro lado, tem casos que o próprio advogado entende, ou nas conversas com os mediadores, que eles saem quando há necessidade, são chamados, conversam com seus clientes, ou em sessão de cálculos, né, ou por telefone, entendeu? Ou marca uma outra sessão, ele vem, ou às vezes não participa, mas orienta o cliente, tá? É um outro perfil, né, às vezes desse advogado. E tem aquele advogado que às vezes é contratado somente para o termo do contrato final, entendeu? Do termo final da mediação para dar um parecer ou elaborar
os termos técnicos, né? Pega uma grande solução de empresa, né? Algumas questões mais específicas tributárias, né? Ou mesmo às vezes uma questão trabalhista, né? Quando envolve uma série de pontos, né? Para ser trabalhar. E às vezes aquele advogado que ele tem um grande conhecimento técnico naquelas matérias que estão sendo acordadas, entendeu? Mas às vezes o perfil dele, ou porque ele não tem paciência para ficar nessas sessões de mediação, ou porque não tem tempo, entendeu? Às vezes são muito demandados, entendeu? Mas quando é uma questão muito pontual, ele vem e coloca o seu conhecimento, tá? E nós sabemos, Henrique, que este conhecimento não é do mediador, tem que ser das partes, né, dos advogados envolvidos. Eles é que vão construir isso, né? É nosso papel, por técnicos, né, e com o que a gente tem de conhecimento, para lidar com isso, para ver se exatamente aquilo ali é isso que está sendo. E tu sabe que essa fase ali, essa fase da composição, ela é muito profunda, né? E requer muitas reviravoltas, né? E às vezes os próprios advogados que estão acompanhando o processo de mediação, às vezes eles não têm algum conhecimento técnico, eles precisam buscar com outro colega ou do escritório ou fora para determinada situação. Então, essas variações, né, em função das fases, das etapas que tem do processo de mediação, nós também pensamos nisso, na forma da remuneração, entende? Então, se definiu um valor, né? Um valor hora que valorize também o profissional, porque ele está ali, né, contribuindo, dando seu tempo, seu conhecimento para dar a segurança jurídica nesse negócio, entendeu? E é um papel fundamental, entendeu? A segurança jurídica é muito importante, tá? Dentro do termo. E às vezes tem casos que às vezes um advogado participa de um lado, mas ele tem uma visão assim tão de colaborar, né, de buscar assim um entendimento com o outro lado, que ele até se utiliza às vezes de informações, né, de uma maneira bastante neutra, assim, né, no sentido de auxiliar o outro lado, né, para encontrar uma solução. Na administração pública a gente vê muito isso, né, com os procuradores, entendeu? Uhum. Ou seja, na área tributária, seja em outras áreas, né, que se tem em função do direito administrativo, tu vê que às vezes o procurador, aquele que passou por um concurso, né, que enfrentou um concurso, que tem um domínio, muitas vezes ele vai poder auxiliar de uma maneira muito eficaz, né? Mas quando tem um grande escritório, né, profissionais com grande conhecimento da matéria, é uma riqueza, assim, são sessões assim que a gente diz, olha que coisa espetacular, né, a maneira como colaboram, como trazem, entendeu? Na busca da solução, está todo mundo fazendo um esforço para encontrar um caminho, entendeu? Então, eu entendo que a OAB ela tem esse papel de criar uma tabela com condições positivas e que tenham essa versatilidade, assim, né, nos valores que são apresentados. O problema, um dos problemas, que num levantamento que nós fizemos em vários estados, né, e fora do Brasil até, quando a tabela é muito grande, ninguém entende aquela tabela. Tu pede para alguém, um cliente, olhar uma tabela, ele pede, ele, não, pelo amor de Deus, eu não quero olhar uma tabela de honorários dos advogados, entendeu? Porque tem tanto subitem disso, daquilo, que a tabela de honorários ela é feita para o advogado, entendeu? Mesmo que a sociedade use. Por quê? O advogado tem que fazer o contrato, é importante que ele oriente, deixe claro, e a gente percebe nas mediações, principalmente entre cliente e advogado, né, nesses casos via ouvidoria, e via tribunal de ética, que muitas vezes faltou uma clareza na comunicação, entendeu? Porque se deixou para colocar isso mais adiante, não se faz, e aí o envolvimento começa com processo, quando vê está com cinco, seis processos, aí já desencadeou outras coisas, aí o advogado faz um trabalho de apoiar o cliente, né, de dar todo o suporte, aí algumas coisas não saem bem, às vezes o cliente se torna
vira contra o advogado, né? E aí não quer pagar, e aí vem para a mediação, exatamente para a gente lidar com essas questões tão sensíveis, né? Que o lugar é o OAB, né? Eu acho que esses lugares são, eles devem ser exercido esse papel dentro das ordens dos advogados aqui no Brasil, né? Então, não sei como é que está agora, sim, na maioria dos estados. Não sei se tu tem essa informação, né? Em alguns lugares a gente sabe que estão funcionando, né? Mas muitas vezes o pessoal na condição de mediadores, às vezes acabam dando pareceres, né? E aí eu acho que entra numa questão ética. Tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Com certeza, com certeza. Meu amigo, tem uma coisa que é muito importante para mim te ouvir e que eu gostaria da tua fala para que toda a família do Mediadores Brasil possa conhecer e entender um pouco mais, que é a Casa da Mediação de Porto Alegre, em que você foi um dos idealizadores, um dos fundadores desse espaço. Se eu não estou equivocado, foi em 2008 que eu acho que houve a inauguração, o início dos trabalhos, então Não, acredito. não. Foi que ano? Foi, assim, ó, tipo, rapidamente eu vou colocar. Em 2007, Tá. esse grupo que fazia parte ali, que era o Cláudio Lamáquia, que era o nosso, foi o Uhum. presidente, né? E depois foi como presidente nacional também. Eu faço parte até hoje, né, desse grupo. E nós começamos em 2004, entendeu? Ah, ok. Ali, em 2005. Só que eu já estava na mediação, né? Porque eu já vinha desde 90 e poucos ali, eu Uhum. já vinha atuando dentro do judiciário, mas aí era aquela iniciativa de algumas pessoas a partir do apoio de um juiz ou do outro juiz que gostava do tema, porque tinha estudado na Argentina, porque viu fora do Brasil, teve lá em Harvard, olhou, achou interessante, na França, então Uhum. era espaço, Brasil todo, Ok. entendeu? Acredito que a tua Perfeito. história também deve ter sido por aí, entendeu? Então, assim, ó, esses profissionais, né, que a gente vinha, eu, como fazia parte ali, eu apenas, né, ele me perguntava, eu disse, olha, o meu interesse, né, não queria ser conselheiro, nem outro cargo, o meu interesse era difundir e desenvolver a mediação dentro do OAB Gaúcho. Tá? Uhum. Então, em 2006 a gente ganhou, em 2007 aí se criou a primeira comissão de mediação separada da arbitragem. Tá? Então, a gente Uhum. criou no Rio Grande do Sul mediação e práticas restaurativas. Por Perfeito. quê? Porque eu fazia parte do projeto de justiça restaurativa que estava sendo implementada, a comunicação não violenta, com o Marshall, que teve com a gente ali em 2004, 2005, né, no Fórum Social. Aí fiz uma formação com ele, então juntou tudo isso. E aí o presidente, ah, cara, vamos fazer. Aí eu disse, olha, tem um projeto inspirado no modelo francês do SIX, que é a Casa de Mediação. Entendeu? Eu gostaria de implementar isso dentro do AB. Entendeu? E aí surgiu daí, aí os movimentos, né, o fluxo, né, e como eu era um dos professores dentro da Júris ali do núcleo que nós tínhamos, junto com outros colegas, e aí facilitou, né, o acesso junto ao governo federal, né, que tinham, nós tínhamos naquela época tinha os, como é que era, o Territórios da Paz, né, que foi criado muitos anos atrás, onde a gente fazia a mediação na comunidade, né, treinava os agentes comunitários para atuarem nos processos de mediação. E eu era um dos que dava a formação dos mediadores mesmo, e que me ensinou muito, né, porque a gente lidar assim, com a comunidade né, e Muito de rico, noite, né? e coisa, é algo rico, até na nossa linguagem, né, de mudar as coisas. Então foi algo muito forte. Mas Aí, como. a partir dali, se criou o projeto da Casa de Mediação, que seria dentro da OAB, com uma Tá. estrutura, junto com a nossa Escola da Advocacia, sendo um centro de formação, né? E aí, atendendo a população até 3, 5 salários mínimos, que a gente atende, de uma maneira voluntária, né, sem ônus, tudo pro bono, para a população e
com o trabalho de aperfeiçoamento e supervisão técnica, né? Que aí eu e outros colegas, a gente vem desenvolvendo isso desde então, né? Então, tem um número já, um número enorme de mediadores que passam por os nossos cursos, né, e vão atuar ali. E aí nós temos as parcerias também, né? Parcerias com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Procuradoria, com a área tributária também, onde a gente vem desenvolvendo e o pessoal tendo oportunidade de fazer essa prática em casos que vêm da população geral, tá? Mas para Já, quem nunca viu falar da Casa da Mediação, Ricardo, vamos pensar no mediador que está te ouvindo, que, sei lá, é lá de Belém do Pará. E aí ele ouve uma casa, existe uma casa de mediação em Porto Alegre. Aí eu entendi que vocês atendem aí, sobretudo, população carente, né? Você deu até um norteador aí, não é tão salário mínimo. carente assim, viu? Não é tão carente, porque hoje a gente faz muitos casos com as pessoas com renda bastante significativa, né? Tá, Quando um lado não tem condições, a gente faz, ok. tá? Mas o objetivo da Casa da Mediação é o quê? É um espaço, então, pelo que eu estou entendendo, que tem uma interligação com a própria OAB e aonde vocês desenvolvem a mediação. Eu gostaria de saber quem são os mediadores, qual é o público-alvo, então, de vocês e quais os maiores, quais os mais frequentes conflitos que vocês atendem na Casa da Mediação. Bom, quando nós inauguramos foi em 2010, Tá? tá? Então são 15 anos de prática efetiva, tá? Ah, até 2020, os 10 anos primeiro tinha um perfil. Com a pandemia, mudou o perfil, tá? Nós é considerado a casa um braço social da OAB. Uhum, Então a gente faz esse trabalho social, né, voluntário. Os mediadores que atendem ali são profissionais do direito, de outras áreas da engenharia, né, do serviço social, da psicologia, da arquitetura, de várias áreas, tá? Não só do direito. uhum. E a grande maioria desses profissionais, eles vêm a partir dos nossos cursos ministrados pela ESA. Já temos várias edições. O ano que vem a gente está lançando, a partir de março, um novo curso, entendeu? Onde a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, tá? Isto mudou com a pandemia, porque como os cursos são virtuais, entendeu? Via Zoom, assim, né? A gente faz toda a prática aqui também, as simulações, e depois eles fazem o estágio prático, né? Tem horas de prática efetiva, com mediador, em comediação, na observação, nos vários papéis, né, que tem com supervisão, tá? Isto é feito dentro da casa por ela ter esta formação continuada dos mediadores. E ao longo do ano, nós convidamos diversos profissionais de outras áreas, né? Ou seja, profissional, a gente faz uma oficina de feedback, ou faz uma oficina com alguma pessoa da área da neurociência, da psiquiatria, para trabalhar questões comportamentais que envolvem, né? Muitos casos que a gente tem pessoas com problemas, né? E isso aparece no andar, depois de uma premediação que os mediadores vão identificar, e é um desafio dentro dos colegas, dentro da equipe montada, né? Então, o trabalho é de equipe, porque nós trabalhamos com o modelo de comediação e com dois ou três observadores de equipe, tá? E para quem está escutando e não usa isso, eu posso dizer que é uma grande riqueza trabalhar em equipe. Eu sempre tive a certeza que mediação é um trabalho de grupo, não é um trabalho solitário. Eu nunca acreditei em mediadores solitários, entendeu? Acho que não tem caminho. Acho que a gente tem que trocar as informações. Isso que tu promove aqui com a Mediadora do Brasil, maravilhoso, entendeu? É isso. Trocar olhares, experiências, né? Diferenças que a gente tem e conhecimentos que vão se agregando de uma coisa ou outra.
Isso é muito rico. Então, a casa, ela promove todos esses anos, né, esse volume de atendimentos que tomou uma dimensão, né, nos últimos anos. Nós temos um espaço físico lá que foi construído, né, todo ele, um andar onde nós temos as salas, nós temos, hoje é tudo a maioria é via Zoom, né? Temos uma equipe de servidores que atendem, que acolhem, que também tem curso de mediação. Aí esses profissionais, a partir da solicitação, né, que nós temos no sistema SEI, que é um serviço, né, de informação que as pessoas entram, se cadastram e abrem a mediação ali. Ou mandam um e-mail, ou fazem por telefone ou presencial, né? Então, hoje nós temos casos com pessoas de fora do Brasil, entendeu? Que fazem parte de mediações e às vezes um lado, né, normalmente o solicitado, né, a gente chama solicitante, solicitado, normalmente o outro lado, ele tem às vezes muito patrimônio, entendeu? E Uhum. o lado que abriu tem uma situação de hipossuficiência, né, por algum momento, por alguma questão. Então, o critério que nós temos usado é o critério da Defensoria Pública, entendeu? Até 3, 4 salários mínimos ali, entendeu? Que aí tu vê, analisa, né? Não temos sido rígido com isso. Nós temos flexibilizado, tá? Então, demandas, né? Sempre foi a área de família, né? 55% é família, é Uhum. que entra. Uhum. E aí vem tudo que é área, é bancária, trabalhista, dívidas, entendeu? Prestação de serviço, né? Todo tipo de situação. Mas um fenômeno aconteceu, tá? Isso é um fenômeno que eu tive a oportunidade agora há pouco, no início do ano, apresentar lá na USP, né, sobre isso, um convite do Dr. Kazu Watanabe, e aí eu tive essa grande honra, né, de mostrar esse fenômeno. Hoje, 80% dos nossos casos são questões de advogados, né? Questões que entram ou pela ouvidoria ou pelo Tribunal de Ética, entendeu? Que vem, e às vezes o próprio advogado, numa situação dele, ele traz para a mediação, né? Aí o pessoal me pergunta, o que que nós fizemos para isso? Não sei. Eu te digo que o que a gente faz é mediação, a gente não faz negociação, a gente não faz conciliação, né? Isso eu sou bem criterioso, assim, né? E procuro sempre conversar com os colegas, né? O nosso papel é de mediador, tá? Sabemos as dificuldades, é extremamente desafiador essas situações cliente-advogado ou entre advogados, que é uma questão, às vezes, de um alvará, de uma falta de contrato que não ficou claro em relação à prestação de um cliente. São situações que, dentro da OAB, temos visto que normalmente os advogados aceitam fazer a mediação. Às vezes, alguns juízes me dizem, cara, estou com uma situação aqui, está difícil. Quando eu encaminho para a OAB, eles aceitam a mediação dentro da OAB. Entendeu? Então, isso é um. Acho que esse, Henrique, é um modelo que está funcionando e que deveria ser difundido isso para o resto das OABs no Brasil. Entendeu? Porque ele tem efetividade, há um respeito com os profissionais, entendeu? Acho que tanto para as ouvidorias como para o Tribunal de Ética, né, que cada vez estão com mais processos para julgar, né, e é uma dificuldade dos nossos colegas, a mediação ela é um caminho, né, para se tratar, porque que nem o assédio moral dentro de uma empresa, né, às vezes tu tem dois grandes funcionários e aí tem um problema, é assédio moral, a pessoa se sente assediada, aí eu boto na área com o pessoal do recurso psicólogos, recursos humanos, aí, ou diretores, né, eu digo, bom, usem a mediação, é o lugar mais adequado, às vezes, né? Usando os critérios, os princípios, né? E o trabalho dos mediadores no tratar dessas situações. Não, não que a partir do uso da mediação a gente tem que passar a mão em tudo que é problema. Não, não é isso. Sim. Só que Eu essas acho. informações nós devemos passar para os gestores.
sim. na alta diretoria. Eles têm que ter essa compreensão do que é esse trabalho que nós fazemos, tá? E a tua fala é muito importante nessa questão que envolve advogados com advogados ou advogado-cliente, porque temos aí, ao meu sentir, né, Ricardo, uma oportunidade bastante importante para que aquele advogado possa ter um contato com o Instituto da Mediação, possa ter ali uma boa experiência, Sim. compreender a importância desse instituto e, a partir do momento em que se experiencia numa mediação, poder depois utilizá-la, com certeza, para as demandas dos seus clientes. Eu estou olhando aqui para esse relógio, indignado com ele, porque ele anda mais rápido do que a gente gostaria, né, meu caro? Mas, sobretudo, feliz porque eu sei que essa é uma primeira visita, meu caro, de muitas que eu espero que aconteça aqui na casa do MB. Será um prazer. Será um prazer. Esse Sim, tema, para mim, não tem dia, viu? Eu falo, tu viu? Tanto é que quando eu marquei, eu digo, vai ter que ser no sábado, em função da nossa. Porque ainda isso. mais, assim, conversando contigo, com a tua caminhada e experiência, né? Porque tu vê que até o Imagina. tipo de questionamento é diferente, né? Porque eu acho que são questões bem pontuais que a gente pode refletir, né? E trazendo algumas coisas, eu acho que, assim, ó, em termos de advocacia, né? Eu acho que vem funcionando, né? Porque um ponto, num programa que eu faço parte na universidade, né, aquela questão que é o seguinte: nós temos muitos advogados ou não temos muitos advogados? Um questionamento, né, sobre a profissão do advogado daqui para frente. Na verdade, o que nós precisamos com os advogados é que eles desenvolvam outras habilidades, além do que o processo. Entendeu? Então, tu trabalhar a escuta, tu trabalhar esses métodos, né, com o uso da inteligência artificial e outras questões que tem, isso é um caminho sem volta. Agora, desenvolver habilidades, né? Outras habilidades, né? A própria gestão é uma das habilidades que os advogados precisam desenvolver. A visão interdisciplinar é uma visão que se precisa desenvolver, né? E nós, na mediação, temos isso. E nós promovemos isso, né, na prática diária. Entendeu? Então, isso muda também o olhar de quem advoga, né? Porque quando o cara que é mediador, quando ele está advogando uma situação, ele já tem um olhar diferente. Né? E você Ajuda, E você né? falando em habilidades da advocacia, né, e a gente sabe aí da importância hoje para o advogado se estabelecer no mercado, dele desenvolver suas soft skills, e isso É, permite a ele ser tão bom na mediação, na negociação, na conciliação, quanto habitualmente ele é no processo. E você falou da escuta. E coincidentemente, há pouquinho, minutos atrás, antes de iniciarmos esse bate-papo, eu estava aqui lendo o Rubem Alves, nessa obra dele, Por uma Educação escutatória. Sensível. É, Isso, e ele fala, né? Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. é, Daí a dificuldade. Então, acho é. que combina muito e vem muito ao encontro aí do que você nos trouxe nesse bate-papo. E, meu caro, quero sobretudo te dizer que nós estamos aqui em estados vizinhos, né? Você no Rio Grande do Sul, eu em Santa Catarina, e eu espero aqui, fico torcendo por um momento teu E eu achando que tu estava no Paraná, olha só. Não, não, Santa Tá em Catarina. Santa Catarina, né, Henrique? Isso. Claro. Tá? Blumenau, exatamente. Blumenau, E né? isso. E eu te deixo aqui já publicamente então esse convite para que você venha pessoalmente à casa do Mediadores Brasil aqui em Blumenau tomar um café com a gente. Vamos ficar muito felizes com a tua presença, mas sobretudo, diante das correrias da vida, que a gente possa ter mais momentos como esse aqui para conversar sobre esse tema que tem tantas reflexões e que momentos como esse de encontro nos permite aí mergulhar um pouco mais profundamente em algumas Sim. É, dessas temáticas e, sobretudo, ampliar o nosso olhar, que eu acho que isso é o mais importante quando é. estamos a falar de mediação. Eu sinto falta, viu, de a gente, às vezes, tem muita gente, né, por esse Brasil e fora, né, que a gente conversa.
mas eu acho que a gente promover esses encontros, assim, né? Ter rodas, né, de conversa, assim, para a Isso, gente isso. analisar dentro de determinados pontos, né? A partir dos nossos estudos, da nossa prática, né? De questões, porque elas auxiliam, né? Porque eu noto que eu, por exemplo, os cursos que eu ministro hoje, a cada curso que eu dou, cada ano, né, cada curso eu me vejo totalmente diferente em Ah, algumas sim, questões, entendeu? sim, Sempre, sim. né? E eu digo, E que olha, isso bom aqui que eu é já não assim, uso mais. né? É. E Não, que é bom. maravilhoso, né? Eu acho que para a vida, É, para a mente da gente é algo espetacular. A gente não, tu isso. não para, né? Não se acomoda porque já se faz isso há 30 anos, entendeu? Nós Não, estamos. não. É uma coisa de inquietude, né? Eu digo, olha, se tem uma coisa. Eu digo, além de gostar de gente, eu tenho uma questão inquieta, de inquietude do conhecimento, Isso, né? Eu isso. acho que isso faz com que a gente vá assumindo tantas coisas para levar isso, né? Para promover, né? Meu caro, eu acho que a tua fala final deixa aqui a todos os mediadores e mediadoras do Brasil um lembrete. Quando você fala em inquietude da sabedoria, do aprendizado, do conhecimento, eu acho que esse é um lugar que faz muito sentido e que todos nós que escolhemos trabalhar com conflitos, mas mais do que trabalhar com conflitos, trabalhar com o ser humano, a gente tem que estar É, realmente disposto a ocupar esse lugar do eterno aprendizado. Então, com essa tua reflexão, deixando esse convite para que todos os mediadores e mediadoras aí eh, jamais se acomodem, né? Você, diante de toda essa caminhada, de todo esse percurso feito, quando você olha para trás, 30 anos depois, diante de toda essa bagagem, você diz: eu continuo me vendo diferente a cada momento que eu converso sobre o tema. Eu acho que deixa a todos nós a lembrança e quase aqui a dica, né? Uma dica de ouro que eu diria sua de nós estarmos sempre nos lapidando, buscando nos aprimorar, porque é assim que faz sentido para que a gente possa entregar boas experiências de mediação àqueles que chegam até nós. Então, meu caro, obrigado em nome de toda a família MB pela tua generosidade, por esse momento. Grande abraço. obrigado, então. Abração. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.